Meus queridos e queridas, vamos dar início à matéria de aconselhamento pastoral. Lembrando que é uma superfície, é um tema amplo, é um tema, digamos, com muitas opções de linhas de pensamento em todos os sentidos, mas nós vamos procurar aqui nesses momentos, alguns minutos apenas, não serei muito extensivo, dar algumas dicas, alguns pareceres, algumas colocações à luz das escrituras, tratando o âmbito psicológico também, alguns traços nesse sentido, da matéria chamada aconselhamento pastoral. É só início de uma longa caminhada para você, principalmente pastor que está me vendo, que já labuta na lide pastoral, na lide ministerial, e que já recebeu pessoas no seu gabinete, pessoas com problemas diversos, problemas afins, e a igreja cresceu muito e com o crescimento da igreja cresceram-se os problemas também. E nesse sentido, o aconselhamento pastoral, ele é de suma importância para aqueles que querem desenvolver, evidentemente, um trabalho ministerial pastoral primoroso, digamos, empático. Queira ou não, você vai se envolver com os problemas das pessoas, e as pessoas, principalmente aquelas que são por ti pastoreadas, lideradas, ministradas, mentoreadas, quer seja a palavra sobre isto, elas sempre vão te encarar como aquela pessoa que está pronto para ouvir, está pronta para responder, digamos, as mais diversas problemáticas dos mais diversos, digamos, âmbitos e locais, Brasil e mundo afora, onde as pessoas se encontram intrincadas por vários problemas de ordem emocional, espiritual, psicológica e assim sucessivamente. Aquela velha falácia de que crente não teria problemas, não teria dificuldades, é velha falácia mesmo, porque essa não é a tangível e muito real, até vai ficar redundante, realidade dos fatos hoje em dia. Então, portanto, aconselhamento pastoral é uma matéria, é uma dinâmica, por assim dizer, muitíssimo importante para aqueles que querem, de fato, fazer um trabalho pastoral relevante. Muito bem. De uma maneira ou de outra, pesquisas muito confiáveis demonstram que metade da população mundial sofre de algum tipo de problema de ordem afetiva ou emocional. Estou com o material nas mãos aqui, não vou nem citar a fonte para a gente poder comentar, porque não daria tempo de falar tudo mesmo, né? E por que não dizer também espiritual as problemáticas? E necessita de orientação específica de alguém especializado a fim de superar tais dificuldades, tá? E no ensejo de contribuir com a preparação da igreja para enfrentar esta tarefa tão urgente e necessária, mas muitas vezes negligenciada, é que o presente texto, a presente matéria, o presente vídeo vai te ajudar na questão de fazer, de fato, um trabalho relevante nesse sentido. Lembrando aqui, por falar em problemática espiritual, sentimental, emocional e assim sucessivamente, o próprio Cristo deixou claro: no mundo tereis, que bom se fosse a declaração do Senhor, no mundo tereis aflição. Não, no mundo tereis aflições, tribulações, apertos, vicissitudes, ataques, problemáticas em várias as áreas. Ou seja, nós somos um ser tricotômico, então, digamos assim, seríamos atacados e afligidos no corpo, na alma e no espírito. E Jesus, pensando nisso, se você vê a leitura dos evangelhos, começando por Mateus, terminando o evangelho de João, você entende que Jesus serviu também como conselheiro. Tanto é que uma das revelações que seriam atinentes à pessoa de Jesus, na boca do profeta Isaías, ele seria um conselheiro. Ele daria conselho. O que é dar conselho, afinal? É alguém que está com uma problemática, ele vai correr até alguém, uma pessoa específica, o seu líder, o seu pastor, alguém que ele confia, alguém que ele bota confiança, alguém que ele entende que vai ter uma palavra para aquela situação específica. Ele vai até aquela pessoa buscar um conselho. Um conselho para quê? Conselho quer dizer o seguinte: direcionamento, equações,
digamos assim, uma visão de uma situação que ele não está vendo, mas de repente alguém de fora vai conseguir ver, alguém que é experimentado, alguém que é equilibrado, alguém que tem uma postura ética, uma postura de confiabilidade, uma postura espiritual. Então, vendo-se dessa maneira, que as pessoas vão até nós, vai até um pastor, vai até um conselheiro, para buscar, digamos assim, direcionamento. E de fato, como Jesus falou, no mundo tereis aflições. Ou seja, é como se Jesus falasse, todos terão, todos passarão por isto. Não existe um ser humano na face da terra que não tenha, digamos assim, a necessidade de um aconselhamento, de um direcionamento, porque seja do porteiro lá da igreja, até o pastor que está no púlpito ou no gabinete presidindo a igreja, são todos, exatamente como eu falei, seres humanos, necessitados, carentes de algo que lhes ajude nas suas múltiplas, digamos assim, dificuldades. Eu vou dar aqui rapidamente alguns fundamentos bíblicos, teológicos e históricos do aconselhamento pastoral, para a gente ter uma ideia, basicamente, como ele é um fato que não é de hoje. Começou nesse século XXI, as pessoas estão com mais dificuldades, as pessoas estão mais, digamos assim, necessitadas. Não. Existe desde sempre o ato de aconselhar, o ato de dar conselho. Um exemplo aqui, você pega o livro de Provérbios, por exemplo. O que é Provérbios? Provérbios é conselho. São máximas, digamos assim, diretivas teológicas, onde vai servir de aconselhamento e baliza para que a pessoa tenha uma vida, digamos assim, uma vida mais firme, no sentido de enfrentar as várias dificuldades da vida. Então, não é de hoje que existe, digamos assim, a dinâmica dos conselhos destinados às várias pessoas. Muito bem. Definição. O que é aconselhamento pastoral? Afinal, o que é aconselhamento pastoral? Definir bem o campo de uma atividade pode ser o primeiro passo para um bom desempenho e sucesso a qualquer pessoa que deseje desempenhar bem a atividade a que se propõe ou que se sinta chamada por Deus. Infelizmente, saber delimitar e compreender os limites de um campo de ação, pesquisa, ciência ou reflexão não é uma tarefa tão simples como parece. Por causa disto, o insucesso torna-se uma probabilidade alta no desempenho de toda e qualquer atividade, inclusive na igreja. Saber o que fazemos e por que fazemos é tomar a direção certa para o sucesso na nossa atividade. Por isso a importância de saber o que é exatamente aconselhamento pastoral. E esse ponto que eu citei aqui para vocês não serve só para aconselhamento. Você já entendeu a sua chamada? Você sabe para que você foi chamado? Você está se preparando corretamente para a chamada que você tem para desempenhá-la, não para a tua satisfação, não para o teu sucesso, mas para a glória de Deus? Você está compreendendo? Tem entendido exatamente essa dinâmica? É para nós pensarmos. Para todo aquele que se propõe a trabalhar no campo do aconselhamento bíblico pastoral, mesmo aquelas pessoas mais consagradas, inteligentes e bem intencionadas, graças a Deus, é sempre possível encontrar pessoas desse tipo. Um privilégio do Espírito Santo concedido a muitas igrejas locais. É necessário também que exista por parte do conselheiro uma boa compreensão acerca da definição de suas atividades e principalmente dos seus limites, a fim de que o bom desempenho do obreiro não seja prejudicado por imprecisões, o que sempre gera confusão e desgaste na igreja, ou pela falta de observação do conselho do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo, que dizia o seguinte nesse sentido. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 5. O que Paulo dizia ao discípulo Timóteo? Dizia o seguinte: sê sóbrio em todas estas coisas e cumpre cabalmente o teu ministério. Ou talvez por negligência no aperfeiçoamento do uso dos dons espirituais. A pessoa também possa negligenciar a questão do que é verdadeiramente ser um conselheiro nesse campo. E esse conselho que Paulo dá ao jovem Timóteo
eu acho muito interessante. A pessoa tem que ser sóbria. Sóbria por quê? Saiba o que você está fazendo. Você tem que saber o que você está dizendo. Você tem que saber para quem você está dizendo e o que você está dizendo para essa pessoa. Cuidado com as doses muito pesadas nos conselhos, entendeu? Ou também com as doses muito homeopáticas também no seu conselho, no sentido de que palavras de maneira correta iremos aplicar. Não nos esqueçamos também que maçã de ouro em salva de prata são as palavras ditas ao seu tempo. Ao seu tempo em que sentido? Que aquilo que nós aconselhamos, que aquilo que nós falamos como pastores, como líderes, sejam palavras verdadeiramente que vão ajudar a pessoa, não vão acabar de matar, não vão estrangulá-la, não vai tirar a sua respiração, mas seja de fato palavras que ajudem a levantar e nunca derrubar as pessoas. Esse é o sentido de ter sobriedade no ministério, sobriedade na chamada, saber o que é que você está fazendo. Definições. Para os fins propostos, que objetiva ser apenas uma introdução geral aos estudos teológicos, é possível definir aconselhamento como sendo uma atividade exercida no âmbito da igreja, o corpo de Cristo, na qual irmãos mais experimentados na palavra de Deus e nos desafios da vida abençoam através de uma relação de ajuda, tá certo? Há outros irmãos que estejam sofrendo com alguns problemas pessoais ou interpessoais a encontrarem uma solução bíblica para os seus conflitos mediante exemplo, instrução, apoio, esclarecimento e exortação. Então aqui eu acho que já ficou bem definido o que é aconselhamento. É necessário uma preparação bíblica. É necessário maturidade também. Quando eu digo é necessário uma preparação bíblica, porque o que as pessoas procuram como resposta disso? Não é aquilo que você pensa como conselheiro, é aquilo que a Bíblia diz. E o interessante, pensando nesse pressuposto, aquilo que a Bíblia diz, senhores, eu posso afirmar categoricamente que a Bíblia tem resposta para todos os tipos de anseios e problemáticas que a humanidade está passando. Ou seja, aquela pessoa que vai te procurar no seu gabinete para aconselhamento, âmbito conjugal, âmbito sexual, âmbito pastoral, âmbito ministerial, âmbito social, âmbito ali, ele como empregado, ele como patrão, você pode ter certeza de uma coisa: a Bíblia tem resposta para tudo. A Bíblia fala todas as linguagens. A Bíblia, por assim dizer, afeta positivamente todas as esferas da vivência humana. Então, portanto, as boas balizas bíblicas e teológicas são essenciais para toda pessoa que quer agir ou se colocar como um conselheiro, visto que as nossas respostas têm que ser das Escrituras, tem que ser da Bíblia, tem que ser da palavra. Nós devemos, num certo sentido, gente, calar, digamos assim, aquilo que se opõe no coração das pessoas para que as mesmas sejam ajudadas. É por isso que a aplicação da palavra de Deus como remédio para as várias problemáticas da vida é calar o pessimismo, é calar a falta de fé, é calar o pragmatismo e as pessoas sim serem ministradas, serem abençoadas, serem levantadas, serem restauradas por um conselho que lhes sirva de direcionamento. E por que não esse conselho ser das Escrituras? Por que não ser? Não é essa bem a palavra. É correto que se aplique apenas às Escrituras. Lógico, você vai falar de conceitos que você já passou na sua vida, quem sabe? Quem sabe alguém vai te procurar e os problemas que ela vai levar para você ano passado, há 10 anos passados, passou pelo mesmo problema. A experiência pessoal vai ajudar, lógico, a vivência vai ajudar, a maturidade, a porta de escape que você teve, que servirá como receita para essa pessoa, vai ajudá-la? Evidentemente que vai, mas no topo dessa questão, acima de qualquer coisa, a Bíblia deve ter a última palavra. A Escritura deve ter a última palavra. Então, o aprofundamento, a experiência teológica bíblica pro conselheiro
ela vai ser de suma importância para o sucesso da obra que ele se propõe a realizar. E de repente, você que está do outro lado aí, você pode entrar aí nos comentários desse vídeo e trazer comentários acerca da matéria. De repente, você pode até citar aí alguma experiência que você passou no âmbito de aconselhamento pastoral, que vai ajudar para muita gente que passa pelo canal aqui desses cursos que nós sempre deixamos aqui de maneira, claro, sintetizada, não é um aprofundamento, visto que seria até soberba da minha parte, muita pretensão em 3 vídeos que seja nós esgotarmos o assunto de aconselhamento pastoral, que é muito amplo, ele é muito abrangente, ele serve para aquela pessoa do âmbito religioso que você está, ela serve para a pessoa também que está lá no âmbito secular e procura um pastor para um aconselhamento, por que não? Eu conheço várias situações de pessoas não crentes, não evangélicas, não frequentadoras de nenhum nicho cristão, que procuraram aconselhamento de pastores, de líderes tidos como líderes espirituais, pessoas que você encara, sabe, esse camarada tem ética, esse camarada é uma pessoa discreta, o assunto que eu vou levar lá vai ficar com ele não vai espalhar esse assunto, ele não vai pedir opinião para outras pessoas para vazar, quem sabe, a minha situação, para tentar resolver algo que ele não vai resolver comigo, tá? Então esse é o fato também. O conselheiro, acima de tudo, tem que ser uma pessoa ética e tem que ser uma pessoa, digamos, discreta. Porque, vamos falar a verdade, os pastores que estão aqui me vendo e me ouvindo, pode ser que lá no teu gabinete você tenha ouvido coisas pesadas, coisas lá que você teve que se desdobrar até para não se escandalizar. Pois bem, bem-vindo ao planeta Terra. Essas são as problemáticas naturais que muita gente vai passar. Fazer o quê? E que nós sirvamos, lógico, evidente, como conselheiros, para ajudar pessoas que são necessitadas de ajuda, necessitadas de direcionamento. Muito bem. Eu quero fazer uma citação também de aconselhamento no Antigo Testamento. Será que tinha aconselhamento na Antiga Aliança? Vamos imaginar isso daqui. Então, a palavra de Deus é um todo unitário, orgânico. Sendo um Deus eterno, seus princípios também são eternos. Portanto, o ato de aconselhar, pessoal, está presente já no período do Antigo Testamento, remontando a uma tradição da vida do povo de Deus desde os tempos mais remotos. Um historiador chamado Bismarck, ele citou o seguinte, abre aspas para ele, a diferença entre o sábio e o tolo é que o sábio é capaz de aprender com a experiência dos outros. Observe, o tolo não vai aprender com as experiências dos outros. O que o Bismarck está dizendo aqui, gente? É que é o seguinte, você, quando escutar a experiência de alguém, você como conselheiro, você está aprendendo. Com toda certeza você está aprendendo. E também o aconselhando, quando você ouvir o que ele está passando e você citar, de repente, uma experiência que você passou no âmbito que ele vai, digamos, estar passando também, se ele for sábio, ele vai aprender com a sua experiência. E vice-versa, serve a mesma coisa. Professor, por exemplo, que é o meu caso, eu aprendo muito com os alunos. E digo mais, tem situações que você aprende mais com os alunos do que lendo livros. E a questão do conselheiro, do aconselhando, do aconselhado que seja, é muito importante que nós aprendamos. E o que é importante, não vamos aprender também, pessoal, só com os acertos das pessoas. Vamos aprender com seus erros também. Vamos aprender com suas dificuldades, vamos aprender com as suas dores. E qual pessoa que não passa dores para contar para alguém, para que ela também possa suportar as dores que eventualmente ela venha a passar no decorrer de sua vida. Nós temos um exemplo no Antigo Testamento, queridos, que é muito emblemático. Se você tem um livro na Bíblia em língua hebraica, Sefer Shemot, livro de Êxodo, capítulo 18, principalmente, do versículo 13 até o versículo 23. Ali nós temos um conselheiro e um aconselhando. Gente, nada mais, nada menos, essa passagem bíblica de Êxodo 18 é o conselho que Ietro, ou Jetro, o conselho que ele está dando para o seu genro Moisés, ou em língua hebraica, o Moshe Rabbeinu. Que conselho é esse? Vocês conhecem muito bem a passagem. O Moisés estava fastiosamente, vou usar esse termo pesado aqui, digamos,
assoberbado, atarefado com a multiplicidade da sua função. O Moisés, queridos, vamos imaginar o cenário aqui. Para pensar comigo, um camarada com 80 anos de idade, parando para atender todos os dias quase 3 milhões de pessoas. O que o Jetro vai dizer para ele? A partir do versículo de número 10, versículo de número 13 de Êxodo 18. O Jetro vai chamá-lo e vai dizer, vai estar até claro lá no texto, eu vou te aconselhar, Moisés. Ou seja, eu vou te dar direcionamento, eu vou ensinar você a aliviar essa carga. E por que o Jetro está fazendo isso? Porque Moisés, como muitas pessoas, não consegue enxergar os seus próprios problemas. E Moisés estava ali, gente, com um problema seríssimo. Tanto é que o seu conselheiro, Jetro, chega a dizer para ele o seguinte, você e esse povo contigo vai perecer. Ou seja, vocês dois, tanto o líder Moisés e os liderados, o povo hebreu, que acabaram de deixar de ser escravos, gente, acabaram de sair do Egito, estão indo em demanda para a terra da promissão. Claro, período de 40 anos, vocês conhecem a história muito bem, mas esse ponto é específico. O Moisés está dizendo o seguinte, não, eu posso fazer tudo, eu sou líder, eu fui chamado por Deus, eu sou preparado, Deus me chamou no Sinai, eu escutei a voz de Deus, eu falo com Deus face a face, cara a cara, como amigo fala com seu amigo, então, portanto, eu vou levar aqui a função na boa, vou levar a função aqui tranquilamente. Mas mesmo esse homem com essas qualidades, incontestável o que Moisés representa, né, gente? Incontestável a importância que ele tem no Antigo Testamento, a importância que o povo judeu delega a ele, nós também delegamos a Moisés. Gente, a envergadura desse líder é uma coisa sem nome, é uma coisa inominável, é extraordinária, tá? Mas mesmo ele precisava de um conselho. Mesmo ele não estava se enxergando as dificuldades que ele estava trazendo para ele e para o povo. O Jetro toma a iniciativa, olha, eu vou te aconselhar, o que você está fazendo vai acabar matando você e esse povo que está contigo. E nós conhecemos muito bem o conselho que Jetro deu, tá? Ou seja, Moisés, dá uma olhadinha para o teu povo aí, dá uma olhadinha para essa gente que você lidera. No meio deles, tem líder de 10, de 50, de 100 e de 1000. E tem mais, Moisés. As causas pequenas, esse povo resolve. Porque você está resolvendo picuinha, você está resolvendo causa pequena. Tu vai morrer por causa disso. Jetro está dizendo para Moisés. Mas Jetro também está deixando claro o seguinte, você nunca vai perder sua autoridade espiritual pelo fato de você estar delegando funções, direcionando pessoas. As causas mais pesadas, as causas mais difíceis, você vai representar esse povo diante de Deus. Só que as causas, vamos colocar aqui, as causas comuns, esse povo mesmo que resolve. Então, esse conselho de Jetro, ele resolveu a questão até de saúde. A questão, queridos, de vida e morte de Moisés. Então, se não fosse o Jetro dar esse conselho para Moisés, qual seria a situação desse líder? Será que Moisés ficaria 40 anos, 4 décadas liderando um povo complicado? Ele encabeçando tudo, ele fazendo tudo, até desculpe a brincadeira aqui, tá? Se fosse um culto, não é verdade? O Moisés ia abrir o culto, ele ia fechar o culto também. Moisés ia dar os avisos, Moisés ia ler a leitura principal, faria a oração, faria a pregação, recolheria a oferta, e quando acabasse o culto, ele ainda falaria, pessoal, segura um pouquinho que eu vou correr lá para a porta e eu vou abraçar e cumprimentar todo mundo. Gente, pessoas assim, centralizadoras, pessoas que não enxergam, digamos assim, o esforço desmedido e mal centralizado que ela está fazendo, elas precisam de conselheiros. E conselheiro, vamos trazer uma definição também, é alguém que está olhando de fora. Quem está olhando de fora, ele vai perceber melhor, ele vai perceber o amplo da situação, o âmbito da coisa. Então, o conselheiro, ele tem que ter essa visão de olhar por fora, sem paixão, sem emoção, sem partidarismo, sem preferir esse ou aquele. Exemplo, você está aconselhando marido e mulher.
Eu me simpatizo pelo irmão aqui, então na hora do meu conselho eu vou arrebentar com a irmã e vou aplaudir o irmão. Não, está errado. O conselheiro tem que ser uma pessoa equilibrada. Ele funciona para ser como uma espécie de mediador. Ele está mediando situações, assim quando é o caso de aconselhamento de marido e mulher. Nunca deve ter um partidarismo. Eu prefiro ela do que ele, então eu vou puxar mais para o lado dela do que para o lado dele. Não, você vai puxar para o lado certo, o lado correto, para solucionar, se for o caso, problemas de casais. E vocês sabem, pastores, líderes que estão vivendo, o quanto casais nos procuram para serem aconselhados. E é necessário que o conselheiro seja um homem discreto. Você vai ouvir coisas pesadas de casais, não se deve compartilhar com ninguém. Tem muitos casos que você não deve compartilhar. Se for o caso de você estar recebendo um casal sem a presença da sua esposa, por exemplo, o pastor que está me vendo aqui, tem casos que você não deve contar nem para a esposa, nem para a sua esposa o que aconteceu. E vice-versa, é a mesma coisa. Claro, numa visita pastoral é bom que sempre se vá ao casal, mas se recebe no gabinete, tome muito cuidado, pastor, você não receber pessoas do sexo oposto, estando sozinho, e vice-versa, a mesma coisa, tá? Para não dar lado e não dar, digamos assim, brechas para o diabo agir. É muito perigoso essas questões, tá? Por isso, a maturidade, o preparo, não só intelectual, mas o preparo ético, educacional, teológico, bíblico do conselheiro é de suma importância para que os seus conselhos sejam eficazes. Então, a questão do aconselhamento no período do Antigo Testamento, temos o exemplo clássico de Moisés e Jetro. Livros de Provérbios é um livro de aconselhamento. Livro de Eclesiastes também é um livro de aconselhamento. E nós temos um exemplo bem rápido aqui entre Eli e Samuel. Estão lembrados? Samuel estava ouvindo a voz de Deus, só que ele não decodificava como era a voz de Deus. E o Eli deu aquele conselho interessante para ele. Outro fato interessante, gente, eu acho muito instrutiva e elucidadora uma citação do Joseph Bailey sobre o conselho, que ele dizia o seguinte: lembre-se na escuridão daquilo que você aprendeu na luz. Olha que interessante. Lembre-se na escuridão daquilo que você aprendeu na luz. O que é isso, gente? Você chega numa situação de escuridão para ser aconselhado. E o que o conselho vai trazer para você? Ele vai trazer luz, mas você estava na escuridão. Então o conselho é te dar luz em que sentido? Olha, você está na escuridão que você não está conseguindo encontrar saídas, não vê saídas. O conselho é isso. Ele vai dar luz, direcionamento, vai dar um caminho para que você veja uma saída. E você, conselheiro, sempre aprenda a acender as luzes para as pessoas que te procuram em situação de trevas de problemas, trevas de dificuldades e assim sucessivamente. O aconselhamento no Novo Testamento. Tínhamos aconselhamento no Novo Testamento? É claro que sim. A palavra de Deus é um todo unitário, tá certo? Não há nada entre os testamentos que não tenha uma unidade orgânica e indissociável. Indissociável. Tudo que é ensinado no Antigo é, de certa forma, confirmado e ampliado através dos ensinos do Novo Testamento. O Antigo Testamento se estende pela ótica do Novo, se entende pela ótica do Novo, bem como o Novo Testamento se aplica pelas bases do Antigo. Então, no tocante, devido a essa introdução rápida que eu dei, no tocante ao aconselhamento pastoral, entendemos de igual forma todos os exemplos de uma relação de ajuda que víamos lá sendo ensinado no Antigo Testamento. Ela tem ensino mais bem esclarecido e fundamentado no que é nos ensinado no Novo Testamento. Então, lembrando, existe conselho no Antigo Testamento, existe conselho no Novo Testamento. Um dos conselhos mais lindos que nós vemos em forma de ordem é a grande comissão de Mateus 28, quando Jesus manda ir e fazer discípulo e ensinar a guardar as coisas que ele tem ordenado. Então, nesse sentido, quando Jesus está citando discipulado, não deixa de ser uma forma de aconselhamento, porque todo discipulador
ele deve ser, antes de tudo, um conselheiro. Eu sempre gosto de frisar, nós estamos dando aqui apenas uma superfície, algumas colocações, algumas ideias, uma visão um pouco do antigo, um pouco do novo, uma definição e tal, mas nunca esgotando o assunto, nunca, jamais esgotando o assunto. Se eu fosse dar aqui um conselho, já que a matéria é isso, para aqueles que desejam ser conselheiros, só se aprofunde na Escritura, se aprofunde na Palavra de Deus, porque ela vai ser a sua ferramenta essencial para esse labor na área do aconselhamento pastoral. A tua experiência vai ajudar, claro, a tua maturidade, a tua idade também vai ajudar, evidentemente que vai, claro que vai. Lembrando que nada impede também, já que os conselhos têm que partir das Escrituras, da Palavra de Deus, nada impede de uma pessoa mais jovem aconselhar uma pessoa mais velha, nada impede. Se os conselhos, eu tenho experiência de vida, claro, não tem nem o que dizer, uma camarada de 20 anos e um de 40, quem mais tem experiência de vida dos dois? E já sabe a resposta, né? Mas como a ferramenta principal são conselhos a partir das Escrituras, então nesse ponto, sim, uma pessoa mais jovem pode aconselhar uma pessoa de mais idade. A igreja e o aconselhamento, citando rapidamente. A igreja é o corpo de nosso Senhor Jesus. O objetivo fundamental da Trindade, através dos tempos, foi constituir um povo, um grupo de pessoas redimidas, que no serviço, na adoração e na comunhão pudessem viver em santidade e glorificar a Deus. Jesus morreu para salvar, mas também para santificar. E quando nos propomos a tratar sobre um tópico intitulado agora, a igreja e o aconselhamento, é importante ressaltar que a inter-relação entre o que é ministério do aconselhamento e o que é ser igreja são termos tratados em separado, tá, gente? Igreja é uma coisa, o aconselhamento é outra coisa. O que eu quero dizer com isso? Que nem todos que estão na igreja estão preparados para dar conselho, tá certo? Tem pessoas específicas, com essa finalidade específica, que agirão, que servirão como conselheiros. Você acabou de chegar na igreja, todo mundo aqui é crente, todo mundo aqui é de Deus e tal, essa é a ótica inicial. Então, se eu tiver com algum problema, qualquer pessoa que eu procurar aqui, ela vai me ajudar como conselheiro. Infelizmente, a gente sabe que não é dessa maneira. Infelizmente, a gente sabe que não funciona dessa maneira. Então, portanto, devemos procurar pessoas preparadas, pessoas, digamos assim, éticas, pessoas discretas, pessoas até, gente, que saibam guardar segredo. Tem esse detalhe também, porque seria deveras deprimente alguém que procurou você, abriu o coração para você, abriu a vida para você em algum momento, e por sua culpa todo mundo ficou sabendo do problema dela. Isso é um absurdo sem tamanho. Eu estou citando aqui, não estou direcionando a ninguém aqui, mas eu conheço casos dessa maneira, em que um casal procurou um certo líder, se aconselhou, e o certo líder, não tendo travas na língua e não tendo maturidade, acabou comentando: vou contar para você, mas não conta para ninguém. O problema de contar para alguém para não contar para ninguém é que ele também vai ter alguém para ele contar e pedirá também para não contar para ninguém. Aí nesse caso todo mundo fica sabendo. Mas especificamente dessa situação, claro que eu não vou citar nomes aqui, é um problema muito sério quando isso acontece, quando há, digamos assim, uma quebra de confiança do conselheiro. Uma quebra de decoro, né, gente? Isso daí está longe da ética pastoral, da ética ministerial, o ato de não saber guardar segredo. Ou seja, se alguém se aconselhou com você, confiou em você, entrou lá no seu gabinete, abriu o coração, falou até de questões de fórum íntimo contigo, se você quiser contar para alguém, sabe para quem você vai contar? Conte para Deus. Se ajoelhe em oração, busque direcionamento, fale para Deus, mas pode falar com todas as letras para Deus o que o casal te falou, se for o caso, o que a pessoa te falou, seja quem for, mas nunca terceirize informações
que no seu gabinete, ou lá na casa que você visitou, ou a pessoa que te procurou, confiou em você e você acabou soltando para outras pessoas e causou dissabores terríveis. Causou um clima na igreja, quem sabe, ou na vida de um casal, na vida de uma família, que são problemas, às vezes, dependendo do que for, gente, se tornam problemas de resoluções impossíveis. Então, o conselheiro tem que ser uma pessoa profundamente discreta. Então, aí, quando se fala de igreja e aconselhamento, nem todos na igreja estão, digamos assim, preparados para serem conselheiros. O aconselhamento na história da igreja, o que nós podemos citar? Aquele que não conhece o seu passado é pobre no presente e sem perspectiva para o futuro. Então, nesse sentido, é bom que a gente entenda que durante a história da igreja houve períodos, sim, específicos que a gente vai encontrar na história, quer na Bíblia, quer de literatura cristã secular, que sim, houve aconselhamentos, houve conselheiros, houve pessoas que foram buscar ajuda, foram buscar luz, foram buscar direcionamento, foram buscar saídas. Então não é novo, não é matéria nova, não é algo aqui que a gente só está passando tempo para preencher o currículo de alguém que esteja fazendo curso com a gente. Não, não é isso não. Aconselhamento sempre existiu no âmbito da história da igreja. Você vê um exemplo disto entre os apóstolos, houve esse período. Você vê exemplos disso também no período dos pais da igreja, exemplo também na igreja da Reforma. E você vê exemplos disso na nossa modernidade e vemos também na nossa contemporaneidade. O conselho é para hoje, o conselho existe e é vigente e é necessário que haja, que tenha sempre bons conselheiros, pessoas que de fato funcionam às vezes até melhor do que um psicólogo, do que um psiquiatra, porque teremos bases escriturísticas, bases bíblicas para dar os nossos relevantes conselhos. Outro ponto que eu quero rapidamente, claro, tratar com vocês, fundamentos psicológicos e eclesiológicos do aconselhamento, tá? O que é um fundamento psicológico do aconselhamento, gente? A psicologia e o aconselhamento pastoral. Um dos objetivos de estudar o presente tema à luz da história foi procurar fundamentar nossa visão acerca do futuro do aconselhamento como atividade ministerial no contexto da igreja, tá? Então, não há problema, quando fala de aconselhamento, você fazer uma interface com a questão da prática da psicologia. Ou seja, de repente, alguém que vai te procurar, você vai entender que ela precisa de procurar um psicólogo. E se por acaso você não tem essa formação na área da psicologia, não tem problema você fazer essa interface. Você aplica a escritura, você aplica a palavra de Deus, mas de repente, se for necessário subir um degrau na questão de procura de um profissional no campo da psicologia, não vejo problema nenhum. Não há nenhuma dificuldade nisso. Tanto é, eu louvo a Deus que nos arraiais cristãos, Brasil afora, tem muitos psicólogos que são pastores, muitos psicólogos que são cristãos, homens, mulheres, que têm feito um trabalho muito relevante, muito importante, muito, digamos assim, extraordinário no âmbito do povo de Deus. Ah, mas alguém pergunta, mas o povo de Deus ele tem problema psicológico? Querido, pelo fato de você ser crente, você não se tornou um super-homem e muito menos uma mulher maravilha. Você não é o homem de ferro, você não é o Hulk agora, o Hulk espiritual que não tem problema nenhum. Muito pelo contrário. Como Jesus falou, vou repetir de volta, no mundo tereis aflições. Quais aflições? Físicas, espirituais, sentimentais, psicológicas, financeiras, sociais, estudantis. Aqui a gente fica, a lista é imensa, a lista vai até ano que vem, se for citar isso aqui. Então não há problema nenhum dessa interface da procura de um profissional da área. O que é psicologia? Rapidamente aqui, claro que não estou esgotando o assunto aqui nunca, tá gente? Em seu sentido mais simples,
é a ciência que estuda o comportamento humano. Em seu sentido mais amplo, psicologia é o ramo da ciência que propõe um conjunto de métodos, técnicas e conceitos a fim de estudar os processos mentais, o desenvolvimento humano e as origens do comportamento. Então, psicologia não é um bicho de sete cabeças. Anos 80, anos 90, anos 70, meu Deus, o crente não pode chegar perto de um consultório de um psicólogo. Deus me livre o cristão estudar psicologia, ou senão o cristão com problema psicológico. Queridos, isso é besteira, isso é tabu que graças a Deus já caiu. Não existe problema nenhum, zero, se por acaso você pastor, você líder, que esteja aconselhando alguém, chegar à definição, quem sabe, de que essa pessoa precisa, pode ser um crente ali, pode ser um obreiro, precisa procurar um psicólogo, um profissional da área, que o problema dela passou de ser só de mente. E o psicólogo ele vai ter até a capacidade de receitar medicamentos para essa pessoa, se for o caso. Jesus cura tudo, gente, cura todas as enfermidades, ele cura. Guarde bem isso, ele cura todas as enfermidades. Só que nós sabemos que à luz da Bíblia, por mais que ele cure todas as enfermidades, ele não cura todos os enfermos. Nós sabemos disso. Cura todas as enfermidades, só que nunca curou todos os enfermos. Tanto é que você sabe muito bem, teve cidades que Jesus chegou, que ele não realizou nenhum milagre. Tem isso, a Bíblia atesta isso para nós, tá, gente? Então a psicologia, ela é, digamos assim, útil, contanto que ela não tire sua fé, não roube a tua crença em Deus, ela é muito útil, sem nenhum problema, tá? E eu aconselho, sim, a procurar um caminho. Em que sentido? Construir uma interface entre a psicologia e o aconselhamento pastoral. Não há problema, não há dificuldade nenhuma nessa questão. Uma vai ajudar a outra e também ela não anula, num certo sentido, o trabalho de um e o trabalho de outro. Tem muitos psicólogos sérios, assim como tem muitos cristãos que não são sérios, e assim a gente intercambia essa questão. Tem psicólogo sério, tem psicólogo que não é sério, tem cristão que é sério, tem cristão que não é sério, e assim por diante. O que eu estou falando aqui é das matérias. A matéria é chamada psicologia, a matéria é chamada aconselhamento pastoral. Nós podemos, como conselheiros, como pastores, fazer essa interface, ou seja, usar a psicologia e o aconselhamento para a cura de pessoas, para o direcionamento, para o acender de luzes na vida de uma pessoa que está em trevas. Claro que nós podemos fazer isto sem nenhum problema, tá? Sem nenhum problema mesmo. Então, queridos, a questão não é se o pastor, só finalizando aqui, a liderança ou alguns dos irmãos mais experientes da comunidade vão ou não aconselhar, tá? Pois esta demanda, inevitavelmente, ela vai surgir, tá? Visto que as pessoas necessitadas de apoio e orientação sempre existirão, mas sim como aconselhar de maneira bíblica, sábia e eficiente. Um grande erudito chamado Oates, ele disse o seguinte: a escolha não é feita entre aconselhar ou não aconselhar, mas entre aconselhar de maneira disciplinada e hábil ou aconselhar de modo indisciplinado e inábil. Ou seja, querido, para finalizar esse ponto aqui e finalizar essa rápida matéria que nós trouxemos para vocês, sempre haverá pessoas necessitadas na tua igreja onde você está, na empresa que você trabalha. Sempre vai ter pessoas que precisarão de ouvir uma palavra, de ouvir um conselho, pessoas que estão em trevas, pessoas que não vê saída, pessoas que não vê solução, pessoas que estão a ponto de tirar suas próprias vidas. Eu vou abandonar a família, vou abandonar emprego, vou abandonar a igreja, vou abandonar isso porque eu não vejo saída para isso e para isso. Mas de repente, para essas pessoas, basta uma palavra. E quem sabe essa palavra esteja com você.
Então, caso você se aventure, no bom sentido, claro, se aventurar na arte do aconselhamento, eu desejo que você seja um conselheiro hábil, que vai ajudar muitas pessoas.